Eu sou Rosana Jota e estou aqui para conversar com você sobre uma pergunta, aliás, uma afirmativa. Passei anos lutando para ver meus pais felizes até descobrir isso. O que fazer agora com a minha vida? Talvez você tenha passado um tempão pensando que o importante era você conseguir algo, mais dinheiro, ou trazer mais estabilidade para sua família, mais segurança, ou cuidar melhor dos seus pais de alguma forma. E eu estou aqui para te contar que eu também fiz isso. Passei muitos anos da minha vida acreditando que eu poderia trazer uma felicidade para eles, porque eu achava, como criança, que eles seriam felizes se eles tivessem aquilo que faltava para eles. Aí pode ser saúde, pode ser recursos financeiros, recursos materiais, pode ser uma pessoa, faltou para minha mãe às vezes, como faltou para minha um pai, que ela se afastou do pai dela quando ela era um bebê e foi reencontrá-lo. Eu já tinha uns 8 anos. Então, eu também fiz isso e achei que o problema era essa falta. E eu tô aqui para dizer para você que a coisa não é bem assim. O problema não é bem esse, sabe? E aí tem uma hora na vida que a gente precisa perceber que a felicidade dos nossos pais, ela não é necessário que ela seja a métrica de valor para a nossa vida, para a gente achar que estamos tendo uma vida é, de sucesso, uma vida que é ok para nós. E então, como que a gente faz com isso? A gente precisa atualizar. Atualizar o quê? Duas coisas que fiquem aqui comigo que eu vou explicar para vocês, né? Primeiro, compreender que não é culpa dos meus pais, eu não vivi a vida deles, muito pelo contrário, eu vivi a minha, e não basta eu dizer assim, agora eu vou olhar só para mim. Não funciona bem assim, tá certo? Por que que não é culpa dos meus pais? Porque cada pai, cada mãe fez aquilo que ele dava conta, com os recursos que ele tinha e que ele conseguiu desenvolver. Tá certo? Eu falo que todo mundo que chega nessa questão já ficou adulto o suficiente para saber que não basta a gente querer conquistar algo, fazer algo de alguma forma, né? Às vezes a gente realmente reconhece o quanto que é difícil fazer o que a gente quer, tá certo? Então, o que que acontece aí? Eu não vivi a vida dos meus pais. Eu vivi a vida que lá na minha infância eu decidi que eu queria viver. E isso é muito diferente. O que que isso significa? Significa que eu criei uma identidade, que eu criei um propósito de vida, que eu criei sonhos, e esses sonhos, eles não vieram assim do nada. Eles vieram daquilo que eu percebi no contexto onde eu vivia. E como a gente é muito focado no que falta, a gente costuma valorizar muito mais aquilo que dói, aquilo que a gente sente falta, do que aquilo que a gente tem. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai focando mais nisso. E o nosso amor pelos nossos pais, pelos adultos, pela vida, assim, naturalmente, às vezes a gente ama muita coisa. Eu, por exemplo, desde pequena, amava a natureza, sim. Eu morava numa cidade grande e eu fugia para ir para os terrenos baldios, porque lá tinha mato, lá tinha joaninha, e eu amava as joaninhas. E aí eu ficava lá caçando joaninha até minha mãe me descobrir. E isso era um problema, porque numa cidade grande isso causava muita preocupação, mas eu não tinha consciência disso, né? Então, quando a gente cria essa identidade, nossa, essa primeira identidade, ela não tem nenhuma, assim, a gente não tem uma intenção, a gente não tem um senso do que a gente está se propondo a fazer, da seriedade disso, do que isso envolve. A gente simplesmente toma decisões. Eu sou assim, minha família é assim, meus pais precisam disso, então eu quero ser médico para poder cuidar, descobrir como cuidar melhor da minha mãe, no caso de ser uma questão de saúde, ou da minha irmã. Compreende que a gente não fez isso do nada e nem foram nossos pais que realmente definiram tudo o que decidimos fazer na nossa vida? Eventualmente, sim. Eventualmente, desde pequena nós ouvimos: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ser assim, você vai ser assado. E algumas dessas coisas nós assumimos como proposta para nós,
e outras não. Outras a gente ficava pensando, eu não vou fazer isso, vou fazer o contrário. E essa também é uma característica daquilo que eu desenvolvi. Então, durante essa fase de vida, quando eu percebo que eu quero cuidar melhor de mim, eu não vivi a vida de ninguém. Eu vivi a vida que eu desejei. Sim, que tinha a ver com aquela identidade. E hoje a gente sabe uma coisa muito boa, que a identidade não é uma coisa fixa, né? E é assim, eu era assim, eu vou continuar assim, preciso continuar assim. A gente fala até da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não é verdade. Essa identidade, ela pode variar ao longo da nossa vida, mas isso depende de que eu faça duas coisas. Primeiro, assumir a responsabilidade por aquilo que eu busquei durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, seja lá quanto tempo foi, né? Buscar olhar para isso, olhando para as competências que eu desenvolvi, embora muitas vezes nesse tempo eu não tenha conseguido realizar o sonho daquela criança em mim. Quero ver a minha mãe feliz, ou meu pai feliz, ou eles em paz um com o outro, em harmonia. Eu não, dificilmente a gente consegue. Porque esse tipo de coisa depende de cada um. Eles também têm a identidade deles, construída nos contextos deles. E essa identidade deles foi se transformando também, mesmo que a gente não percebesse. E aí tem uma pergunta que pode nos ajudar. O que eu achava que era necessário para os meus pais, ainda é hoje? Se eu olhar para a pessoa que eles são hoje, comigo aqui agora, por exemplo, eu com 60 e poucos anos. Já é? Não, eles não estão mais nem aqui, né? Em algumas coisas que eu sabia que agradariam a eles, me dá alegria em realizar. Pensar que eles possam saber de alguma forma que eu conquistei isso, que eu conquistei aquilo, ou principalmente que eu estou bem, porque na sistêmica a gente costuma dizer que felicidade de pai e mãe é ver filho feliz. Às vezes isso dá um bom desvio, porque eles acham que a felicidade acontece de determinada forma, e a gente, como filho, pertencemos a outra geração e já vemos essa felicidade de uma forma bem diferente, em inúmeros aspectos, né? Porque cada um lê a vida pelo que aquilo que ele conhece da vida. Então, eu vou ter que também poder sustentar que eu encontre a minha felicidade de um modo diferente daquele que parece um modo ok para os meus pais. E eu vou ter que assumir essa responsabilidade por mim, né? Então, aí eu tenho dois movimentos. Primeiro, reconhecer as competências que eu desenvolvi nesse tempo. Sabe, competências profissionais, competências de relacionamento. Às vezes, por exemplo, todo o problema dos meus pais era um relacionamento de casal, eles se amavam muito, mas não se entendiam, não conseguiam se entender no dia a dia. E daí eu casei muito cedo com alguém e procurava fazer com que isso acontecesse, para mostrar para a mamãe ou para mostrar para o papai, olha como se faz. A gente tem N possibilidades, mas com isso eu aprendi muita coisa. Eu desenvolvi recursos, e recursos que eu preciso reconhecer. Quando eu reconheço esses recursos, eu vou deixar de lado um ressentimento para esse tipo de conversa que, eu vivi por conta de vocês, eu vivi cuidando de você. Não, eu fiz aquilo que eu queria. Eu decidi isso lá em criança, que isso era importante para mim. Por isso eu insisti nisso tanto tempo. Quando eu faço isso, eu não diminuo, eu cresço, porque eu assumo responsabilidade, reconheço se já é hora de parar, porque quando eu acabei de falar, muitas vezes isso que eu achava que era importante para os meus pais já nem é mais. Gente, eu tenho visto muito no meu trabalho filhos e filhas que desejam levar os pais em viagens. E vejo mães que não querem viajar. Ela fala, mas eu não quero. Eu estou tão feliz em casa, tranquila, em paz, com todo mundo sabendo que está todo mundo bem. Mas na cabeça do filho, não. A minha mãe ficava presa dentro de casa, a minha mãe nunca saía, a minha mãe não tinha liberdade. Mas aí a gente precisa atualizar esse olhar diante dos nossos pais. Isso não é fácil, gente. Ontem mesmo na rua encontrei uma senhora no farol. Eu estava saindo com a minha neta, encontrei uma senhora no farol e ela falou para mim, do nada, ela falou: Olha, eu estou indo comprar um colchãozinho para minha neta. Ela é um bebê, ela precisa ficar lá em casa em determinados dias da semana e só tenho uma cama e eu fico a noite inteira insegura porque eu tenho medo dela cair da cama. Então eu falei para minha filha: Eu vou comprar um colchão e vou colocar no chão, vou colocar ela no chão, porque no chão eu não tenho perigo.
Se ela rolar, não tem perigo. E ela falou para mim, porque é muito difícil, a minha filha não entende que eu já tenho idade, a minha filha não entende que eu já não sou a mesma mulher, que eu já não tenho os mesmos recursos, que eu não tenho a mesma energia. E eu disse para ela, sim, eu compreendo, também passo por isso, e aí a gente precisa ser um pouco firme para que eles consigam ver que o tempo passou, que nós não somos mais a mesma pessoa, que nós já não temos mais, muitas vezes, as mesmas necessidades, ou que algumas necessidades que nós tínhamos não se trata de coisas exteriores para resolver, são coisas muito nossas, como pessoa, como indivíduo, que não tem a ver com a maternidade. Então, primeiro passo, reconhecer isso, reconhecer que eu não vivia a vida de ninguém, que eu vivia a minha vida e seguindo os meus propósitos de vida, só que eram os propósitos de criança. E esse propósito foram construídos não do nada, mas dentro daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive, dos modelos que eu tive, tá certo? E aí, eu agora posso falar, tem, nem é 8 nem 88, né? Não se trata de abandonar os pais, de culpar os pais, se trata de retomar a minha vida como uma nova fase. O que que eu posso fazer com isso agora? O que que eu realmente quero agora e como usar todos os recursos que eu adquiri nesse tempo, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi em mim para chegar onde eu quero. Percebe a diferença? E essa diferença, gente, não é bobagem, que nesse processo eu vou atualizar minha própria identidade. Aí às vezes a gente fala assim, eu vou descobrir quem eu sou. Bem, uma coisa é quem eu era, outra coisa é quem eu sou agora. E se eu olhar para a minha vida nesse percurso de 65 anos, minha identidade já mudou bastante, passo a passo, e mais de uma vez, mais de uma vez. E está mudando de novo agora. E eu preciso negociar isso não é só com os meus pais, é comigo mesmo. Com os meus filhos que já são adultos, ou com os meus filhos que são adolescentes, ou com a maternidade, porque eu ainda não tenho filhos, mas agora tenho isso, muda muita coisa. Percebe? Essa atualização da vida, ela caminha alinhada com a atualização da nossa identidade, para que a gente tenha essa coerência. Mas em nenhum momento você viveu a vida de outra pessoa. Os seus propósitos estavam direcionados a realizar os seus desejos, alguns dos seus desejos, muito importantes para você em relação a outras pessoas. Isso é bem diferente. E agora, mesmo você fazendo essa opção por você, provavelmente também tem alguém envolvido. E nesse processo você também vai ter que perceber o que é seu e o que é seu na relação com essa pessoa. O que é seu, o que é necessário da sua parte para construir essa relação com essa pessoa. Seja ela seu companheiro, seu futuro marido, seu marido atual, seu namorado, seu filho, sua filha. A vida é relacionamento. E esse trabalho aqui trata disso. Como ordenar esses relacionamentos. Como incluir na nossa vida o que chega e como abrir espaço para isso que chega. Aqui trata-se como abrir espaço nessa pergunta, como abrir espaço para cuidar com mais intensidade dos meus objetivos, das minhas necessidades, como pessoa, como mulher, como profissional, seja lá como for. Ok? Então, eu espero que eu tenha auxiliado nessa pergunta. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp, porque a pergunta veio de lá. Desejo que você possa comentar aqui. Eu também passo por isso, eu também já me senti assim. Faça alguma pergunta sobre a questão da identidade, qualquer coisa para que a gente possa continuar esse diálogo e ampliar a nossa consciência e a nossa capacidade de gestão da vida. Para começar, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a alcançar um número maior de inscritos e dar continuidade a esse trabalho. Um abraço e assista o próximo vídeo. Vai aparecer aqui em algum lugar um próximo vídeo também sobre esses temas, como me relacionar melhor com todos os aspectos da minha vida.